Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no texto base do nosso acampamento. Creio eu que os irmãos já sabem qual é. João 17, do verso 1 ao verso 23. Pastor Asaf pregou a conclusão do texto, então eu irei apenas ao verso 23. Na verdade, deveria ir até o 20, mas eu não me detive e eu preciso terminar com esse verso 21 e 23 na nossa reflexão. João, capítulo 17, do verso 1 ao verso 23. Nós vamos ler esse texto alternadamente. João 17, de 1 a 23. Coincidentemente, e na verdade eu não creio muito em coincidência, eu não creio de maneira alguma em coincidência, eu creio em providência divina. No ano passado, nós tivemos um probleminha lá no acampamento, que foi o seguinte: eu gritei demais ao longo dos 3 dias que nós ficamos ali, fazendo as dinâmicas, chamando o povo para se acordar, colocando o povo para o refeitório, e correndo atrás de adolescente. Quando foi no meu último dia de pregar novamente o sermão tema, que eu preguei na abertura e no encerramento, eu estava sem voz, quase sem voz. E eu acabei trazendo uma reflexão sobre a temática, baseada em 1 Pedro, que era sobre a santidade, e deixei para pregar o sermão, tema do acampamento, na igreja. Esse ano, eu creio que não por coincidência, mas por providência, eu estaria pregando domingo à noite. Aí, domingo de manhã, o pregador do dilúvio foi pregar, né? Nosso irmão evangelista Douglas, que quando ele prega, a água cai. Né? Alguns pregadores pregam e o fogo cai. Douglas, quando prega, é chuva, muita chuva. E foi tanta chuva no acampamento que a gente não conseguia ouvir o som, porque o teto do acampamento, do plenário, era de metal, de alumínio, né? Acho que é alumínio, sei lá como é que chama. E aí, a zoada, o som foi ensurdecedor, nós tivemos que parar a pregação, terminar o culto, e Douglas pregou o sermão dele à noite. Pastor Asaf ia pregar na segunda-feira pela manhã, e então, mais uma vez, eu vou pregar o sermão do acampamento na igreja. Mas eu creio que isso é uma providência, porque não apenas os irmãos que estavam lá, né, vão ouvir um pouquinho da temática que nós abordamos, mas os que não foram, os que estiveram aqui na cidade, não puderam estar conosco lá, também vão estar meditando um pouco nessa temática. Tivemos ao todo 7 sermões lá no acampamento, baseado nessa temática, que em breve vão estar disponíveis aí no canal do YouTube. Não foi possível disponibilizar, porque os irmãos não conseguiram lançar com rapidez esses vídeos, o peso muito grande do telefone para jogar na nuvem, e aí demorou um pouquinho, mas essa semana eu creio que vai começar a soltar esses vídeos para que os irmãos que não foram possam acompanhar as pregações que nós tivemos lá. Vamos ler João 17, do verso 1 ao 23, de maneira alternada. Eu vou ler os ímpares, na sequência a igreja os versos pares. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Já não estou no mundo,
mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Curva a sua cabeça e peça que Deus fale ao nosso coração nessa hora, na meditação da sua santa e poderosa palavra. Deus amado, nos colocamos diante da tua santa, majestosa presença, com nosso coração quebrantado, rendidos aos teus pés, para que, por intermédio da tua palavra, o Senhor, nesta noite, mais uma vez, venha falar ao nosso coração, venha edificar a tua igreja, venha exortar, consolar, orientar o teu povo na palavra da verdade, para que de fato sejamos um, como o Senhor é com o seu Filho e com o Espírito Santo. Ó Deus amado, ilumina nossa mente e abre o nosso coração. Tem misericórdia de mim, pobre pecador, e fala a cada um dos meus irmãos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Nada pode ser mais destruidor ou devastador para uma família do que uma discórdia interna. E ela pode ser causada por vários tipos de pecado: orgulho, egoísmo, raiva, ira, amargura, inveja, cobiça e assim por diante. Se esses pecados podem arruinar um relacionamento familiar, relacionamento de sangue, como nós costumamos dizer, que é mais forte do que qualquer outra coisa, imagine o que é que esses pecados não podem fazer nas relações de negócios, em amizades, ou até mesmo no meio da igreja. Se pecados podem nos levar a nos afastar dos nossos próprios familiares, que são sangue do nosso sangue, que são aqueles que nos deram a vida, que gestaram a nossa vida, que Deus confiou a eles a nossa vida, imagina o que esses pecados não podem fazer no meio de uma igreja. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, nós vamos perceber que Cristo sabia, e por ser onisciente, como Deus o Pai o era, o Filho também era, e ele sabia perfeitamente o que é que os discípulos haveriam de enfrentar após a sua partida. Na verdade, já em vida e já com Cristo, os discípulos eram motivados muitas vezes por pecados. O reflexo desses pecados na vida dos discípulos é quando eles, por exemplo, tentam em um determinado momento tentar saber quem era o maior entre eles. Qual é o maior? Qual é o que vai ser mais honrado? É perceptível como já em vida ou já com Cristo
ainda presente ali com eles, os discípulos em alguns momentos pareciam discordar. Isso fica evidente mais tarde, especialmente após a partida de Cristo, quando os próprios apóstolos vão agora ensinar às igrejas que Deus lhes confiou como que elas deveriam andar em comunhão e unidade. Problema de relacionamento, problema da desunião é uma realidade de um mundo caído. Por causa disso, então, nessa oração que é feita por Cristo aqui na terra, uma das orações, ou a oração mais magnífica que nós temos registrado na Bíblia Sagrada, depois do Sermão do Monte, nós vamos encontrar Jesus Cristo orando, momentos antes de ser entregue para a crucificação, por ele e orando pelos seus discípulos. E o conteúdo principal dessa oração está em torno da comunhão. Por isso, vejamos as circunstâncias dessa oração. Jesus havia acabado de pregar um sermão falando do Pai aos discípulos. Lá no capítulo de número 16 de João, você vai encontrar Jesus falando sobre a missão do Consolador. E na missão do Consolador, ele vai dizer: tudo quanto é do Pai, tudo que o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar, no versículo 15. Logo em seguida ele vai dizer: um pouco mais e não mais me vereis outra vez, um pouco e ver-me-eis. Ele está anunciando que a missão que o Pai lhe havia confiado estava próxima a se cumprir, e dentro, em breve, pouco tempo, aqueles discípulos que ele estavam vendo, tendo contato com ele, não o veriam. Mas ele termina dizendo o seguinte: um pouco mais e ver-me-eis. A ideia é: eu vou estar ausente de vocês por um tempo, depois eu vou tornar a estar com vocês por um tempo, e aí até que definitivamente vocês não me tenham mais aqui, mas eu vou enviar um Consolador. Após esse sermão, após essa apresentação de Jesus, que vem então a oração sacerdotal. Por isso que ele vai terminar o capítulo 26 dizendo o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ele termina a apresentação, ou termina de falar essas últimas palavras a respeito do seu ministério, da sua vida, da sua morte e também da sua ressurreição, animando os discípulos a terem paz, a descansarem nele, porque mesmo as aflições e as circunstâncias que naturalmente eles haveriam de enfrentar seriam vencidas, porque ele mesmo, Cristo, venceu o mundo. É quando então nós vamos entrar no capítulo 17 de João, e agora nesse capítulo nós temos a famosa oração sacerdotal de Cristo. Qual é o conteúdo desta oração? De maneira resumida, nessa oração nós temos aí 3 áreas que Jesus ora. Primeiro, Jesus ora por si mesmo e diz que ele concluiu a obra do Pai aqui na terra. Do verso 1 ao verso 5, a oração de Cristo é por ele mesmo, falando da conclusão de sua obra. Depois, Jesus ora pelos seus discípulos, do verso 6 ao verso 19, e nessa oração Jesus ora para que eles sejam santificados, guardados, protegidos em meio a esse mundo. É quando então vem o terceiro aspecto da oração de Cristo, quando ele ora pela sua igreja. Do verso 20 ao verso 26, nós encontramos Jesus orando por a igreja, para que a igreja fosse unida nele, e para que um dia essa igreja fosse sustentada por Deus e viesse participar da glória eterna. É esse o conteúdo da oração. Só que o contexto dessa oração é imediatamente antes do seu sofrimento. Jesus estava prestes a ser entregue aos soldados, conforme nos relata Mateus também, a ser levado, a ser julgado, a ser trocado por um ladrão e agora começar a caminhar rumo ao Gólgota. É nesse momento, então, que Jesus nos traz a mais magnífica de todas as orações registradas na Bíblia Sagrada, porque aqui nós não temos a oração de um discípulo ao Senhor, não é a oração de Moisés a Deus, não é a oração de Miriam, não é a oração de Daniel, de Isaías, de Ezequias, de Jeremias, não é a oração de Jonas no ventre do peixe, ainda que sejam orações belíssimas,
Não são as orações de Davi que nós temos no livro dos Salmos, que são inspiradas por Deus, que são belas, que nos ensinam, que nos moldam a maneira como nós devemos orar. Mas agora, nós temos o próprio Cristo falando com o Pai. Jesus ensinava os seus discípulos a orar, tanto que você não vai encontrar os discípulos pedindo a Cristo para ensiná-los a pregar. Mas você vai encontrar os discípulos dizendo: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus vai orar então, Mateus capítulo 6, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele vai ensinar na oração do Pai Nosso como que os discípulos deveriam orar a Deus. Eles, os discípulos, deveriam fazer essa oração ao Senhor, Deus deles. Mas agora, nós não temos uma oração que está sendo ensinada, nós não temos a oração de um profeta. Qual é a razão pela qual nós devemos nos esforçar e lutarmos para sermos um no Senhor? Primeiro motivo está do verso 1 ao verso 9, quando a Bíblia vai nos falar sobre o conhecimento de Deus, especialmente verso 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Em primeiro lugar, porque nós conhecemos o Deus que é único. E é curioso nós falarmos sobre o Deus que é único, visto que o próprio texto vai falar sobre o Pai e o Filho. Ora, não seriam aqui dois deuses? E se contabilizando com o Espírito Santo, não seriam aqui três deuses? Por que apenas um? Por que nós temos que ser um? A Bíblia então nos mostra que esse conhecimento do Deus único é exatamente o que nos leva a vivermos uma vida de unidade. Agora, como é que esse conhecimento é visto? O verso 3 nos vai falar sobre conhecer o único Deus e sobre conhecer o enviado de Deus. Veja o versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, logo em seguida, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o enviado de Deus, é tido aqui nessa oração sacerdotal como sendo a mesma coisa. Perceba a unidade perfeita que há entre o Pai e o Filho. Conhecer a um é conhecer ao outro. Por isso que naquele momento que Filipe pergunta a Cristo: Senhor, mostra-nos o Pai. Com a resposta de Cristo: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Como é que você quer saber quem é o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Eu e ele somos um, e o conhecimento de Deus automaticamente nos leva ao conhecimento do Filho, ou vice-versa. Nós não temos como conhecer a Deus se não for por através de Cristo. João capítulo 1 vai nos dizer isso, lá em João, o texto que nós acabamos de cantar: o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De modo que nada do que foi feito teria sido realizado se não fosse por intermédio de Cristo. Por isso, o conhecimento de Deus é a razão pela qual nós precisamos ser um. Nós não conhecemos a Deus, irmãos, como o mundo conhece de ouvir falar. E aqui está a grande questão da razão pela qual nós precisamos ser um devido ao conhecimento de Deus. Eu e você não deveríamos ou não conhecemos a Deus como o mundo, por exemplo, conhece. O mundo conhece Deus de ouvir falar. O mundo conhece Deus de ler histórias sobre Ele, de ver filmes onde é mencionado Ele, de ouvir pessoas proferirem o nome dEle, proferirem fé nele, mas o mundo não os conheceu, vai dizer a Bíblia Sagrada. O nosso conhecimento de Deus não é um conhecimento teórico apenas, ou não deveria ser. Deve ser um conhecimento de vida, um conhecimento real, um conhecimento que modifica o nosso caráter, que modifica o nosso coração. Eu não conheço a Deus apenas de ouvir falar. Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo, meus olhos te contemplam. E porque nós conhecemos ao Senhor, nós precisamos, entendendo a natureza dEle, que é una, viver com os nossos irmãos nessa unidade. Viver com os nossos irmãos baseados nesse conhecimento de Deus que gera vida, que gera mudança, que gera transformação. Afinal de contas, conhecimento sem vida é morto, serve de nada. Conhecer, mas não colocar em prática, saber, mas não fazer, é mesmo que nada. Na verdade, é pior do que não saber. A Bíblia diz que a quem muito é dado, também muito será cobrado.
Então, se você conhece muito a respeito de Deus, se você já ouviu muito a respeito de Deus, mas se isso não modificar absolutamente nada na sua vida, nos seus relacionamentos interpessoais, no seu relacionamento com Deus, esse conhecimento é nulo, serve de nada, para que nós conheçamos ao Senhor. Segundo lugar, nós temos que ser um, porque nós somos criados para refletir a natureza una de Deus. E vejam comigo agora o verso número 10 em diante. Especialmente verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Para que eles sejam um, assim como nós. Veja, um dos maiores mistérios que nós temos na Bíblia Sagrada é o mistério da Trindade. Como que nós explicamos que existem três pessoas de uma mesma essência, substância e natureza, mas que são o que é apenas um Deus? Ou como explicar que existe um Deus que subsiste em três pessoas, sendo o Pai, o Filho, o Espírito Santo? A doutrina da Trindade, ao longo da história da igreja, foi motivo para muitas contradições. Tanto que nós temos diversas perspectivas a respeito da Trindade, como, por exemplo, a mais comum e herética, o modalismo, que diz que, no Antigo Testamento, Deus veio ao mundo como Pai. No Novo Testamento, no período intertestamentário, o Senhor veio ao mundo como Filho, como homem. Mas depois, ele veio ao mundo como Espírito, de modo que é uma única pessoa e um único Deus, apenas que se molda de maneira diferente em tempos diferentes. E não é esse o ensinamento bíblico. Ainda que pareça bonito, ainda que pareça lógico, ainda que pareça mais palpável esse tipo de ensino do modalismo, não é um ensino que condiz com aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Até porque no próprio batismo de Cristo nós encontramos as três pessoas agindo separadamente, mas de maneira essencialmente una. Cristo está ali na água para ser batizado, o céu se abre, desce sobre ele como que uma pomba, e uma voz do céu diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, se Deus é um ser só, ou uma única pessoa só, que se molda de maneira diferente com os tempos diferentes, Antigo Testamento, Novo Testamento e agora, como é que no batismo de Cristo as três pessoas aparecem separadamente, trabalhando conjuntamente no momento do batismo de Cristo Jesus? São três pessoas de uma mesma substância, de uma mesma natureza e que é um mesmo Deus. Eis a complexidade da Trindade. Eis a razão pela qual a mente natural não consegue compreender, não porque seja irracional, mas porque está acima da razão humana o mistério da Trindade. Por isso, quando Cristo fala sobre a natureza dele una com a natureza do Pai, ele está falando para os seus discípulos. E ele vai dizer até isso na oração: eu não rogo pelo mundo, eu rogo pelos meus discípulos, para que os livres no mundo. Por que o Senhor diz: eu não rogo pelo mundo? Ora, o mundo jamais, sem a ação do Espírito Santo regenerando o coração, abrindo a mente, terá capacidade de compreender o mistério da Trindade. Jamais um homem natural conseguirá compreender como que três pessoas se unem ou são apenas uma só. Como que nós explicaremos isso à luz da nossa racionalidade humana? Não é possível. Mas, pelos olhos da fé, pela ação sobrenatural do Espírito Santo, nós cremos e compreendemos à medida do que foi revelado esse mistério. Por isso que Cristo, ao fazer essa oração, faz uma oração onde claramente ele está falando com o Pai como sendo a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo como sendo pessoas distintas. Eu e o Pai somos um, mas o Pai me enviou para realizar uma obra, eu realizei e glorifiquei ao Pai, mas o Pai também me glorificou, fazendo com que a obra fosse consumada. Ora, perceba que há um relacionamento uno entre o Pai e o Filho, mas ao mesmo tempo distinto. Esse é o mistério da Trindade. E aqui nós vamos então encontrar
Jesus mostrando aos seus discípulos o porquê que nós devemos ser um. Primeiro, conforme nós já vimos, porque nós temos o conhecimento de Deus. E o conhecimento, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro. Mas em segundo lugar, porque nós fomos criados para refletir a natureza una do nosso Deus. E de que maneira nós haveremos de refletir essa natureza? Lembre-se de Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já na criação, Deus deixa claro, o homem não foi criado como um animal. A nenhum dos animais Deus disse, vamos fazer aqui esses animaizinhos parecidos com a gente. Jamais. Nunca na Bíblia Sagrada o animal recebeu a honraria que o homem recebe. Nunca na Bíblia Sagrada nenhum ser, nenhuma outra criatura além do homem recebeu esse título de imagem e semelhança do Senhor. Somente o homem. Somente o homem, Deus disse, vamos fazer, convocando a Trindade, a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus cria o homem, imagem e semelhança dele. Só que aí, após criar o homem e criar todos os animais, ou já havia criado todos os animais, Deus ainda vai dizer uma outra coisa a respeito do homem e de como que nós precisamos refletir a natureza dele. Não é bom que o homem esteja só. Deus não criou o homem para viver isolado. Deus não nos criou para vivermos nas escondidas ou na solidão. Deus nos criou para viver em comunidade. Deus nos criou para viver em conjunto. Até porque nós só conseguiremos refletir a imagem de Deus se nós estivermos em conjunto, com um corpo unido com a igreja. Então, de que maneira nós refletiremos ou iremos refletir a natureza única de Deus? Através da unidade. O pastor Sivaldo, na sua pregação, abordou a temática lá do Salmo 133. E quando pregou sobre o Salmo 133, ele foi feliz em mencionar que a natureza ou a unidade da igreja não é, irmãos, por exemplo, como um clube de motos, como um clube que se reúne para jogar bola, como um clube que se reúne para fazer artes, para costurar, para pintar, para desenhar. Não é como uma sociedade que se reúne em torno de um hobby, em torno de um gosto, em torno de um esporte. A natureza da igreja ela é muito mais profunda do que simplesmente um propósito. A gente não se reúne aqui porque, de repente, todos nós gostamos desse negócio de religião. Nós não nos reunimos aqui porque de repente a gente gosta desse estilo de vida de no domingo se reunir numa igreja para falar de Deus, para cantar louvores a Deus e ouvir palavras de Deus. O que nos une não é isso. Embora haja pessoas que venham à igreja com essa motivação. Não é de todo errada, mas não é a essência da nossa união. O que nos une é muito mais profundo do que a motivação de um clube. Porque o que nos une é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E por causa desse sangue vertido, por causa desse sangue derramado, nós fomos tornados, nós fomos unidos em um corpo cujo cabeça é Cristo. Então a natureza da união da igreja não está no mundo, não está nos gostos, nas aptidões pessoais de cada um. A unidade da igreja está baseada em Cristo. Por isso que ele vai orar ao Pai e vai dizer para que eles sejam como nós somos. E como Deus é com o Filho? Como Deus é com o Espírito Santo? Como que o Espírito Santo é para com o Filho e para com o Pai? Uno. Eles agem em unidade. Eles não se contrariam, eles não se contradizem, eles não trabalham contrário um ao outro, eles trabalham conjuntamente, eles vivem harmoniosamente, eles são autossuficientes, eles são interdependentes um do outro, eles são um único Deus que subsiste em três pessoas vivendo em perfeita harmonia. Por isso a oração de Cristo é: o modelo da comunhão deles somos nós. Que eles sejam um como nós somos. A quem a igreja haverá de se comparar? Não há um outro modelo de comunhão, não há um outro modelo de unidade, se não ser o de Cristo e da Santíssima Trindade. Por isso que a oração de Cristo é que eles sejam um como nós somos. Mas por que nós temos que ser um? Primeiro, porque nós temos o conhecimento do Deus único. Segundo, porque nós fomos criados para refletir a natureza única de Deus. Terceiro e último lugar, porque a unidade é o que testemunha a nossa filiação. Veja agora o verso 20 ao verso 23.
quando o Senhor diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aqui, na oração de Cristo, ele está orando claramente por aqueles que são eleitos, aqueles que haverão de crer, aqueles que vierem a crer em mim. Ele não ora pelo mundo todo, ele ora pelos seus discípulos e por aqueles que haverão de um dia ser discípulos. E ele continua: eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, aonde? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Aqui você percebe claramente que essa unidade, que tem base no relacionamento trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, ela vai perpassar o relacionamento da igreja. Por vários motivos. Primeiro, porque através deste relacionamento, a glória de Deus é transmitida. Versículo de número 22. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado. O Senhor transmite a glória do Pai na unidade que Ele tem com os seus discípulos. Segundo, através do aperfeiçoamento que essa unidade vai produzir e vai gerar. Olha, não tem coisa que aperfeiçoa, que santifica mais o crente do que a igreja. Eu sei, eu não quero ser contraditório aqui com a nossa crença teológica de que quem é o agente santificador na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Verdade. É o Espírito Santo que nos santifica e nos apresenta ao Pai, através de Cristo, o sacrifício de Cristo. Mas um dos agentes de santificação do Espírito Santo é exatamente os nossos relacionamentos. Tem até um texto de Provérbios que diz assim, que com ferro se afia. A ideia de que o ferro, ao passar em outro ferro, ele vai sendo afiado. E aqui o texto vai dizer o seguinte: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Por que eles precisam serem aperfeiçoados na unidade? Porque a unidade ou a união da igreja não é algo natural a ela. Nós não somos seres naturalmente amigáveis. E deixa eu explicar a você por porquê disso. Deus nos criou para vivermos em comunhão, em sociedade, em unidade. Mas nós não somos naturalmente amigáveis por causa do pecado. Depois da queda em Gênesis 3, o que nós temos é um mundo caído e cheio de conflitos. Basta o homem cair, que ele começa agora a jogar a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente, e depois um irmão colocar a culpa no outro, depois um pai coloca no filho, no neto, e daí em diante nós vamos encontrar o desastre do pecado, passando por todos os relacionamentos, e aonde tem pecado, tem destruição, tem discórdia, tem problema. A humanidade está caída por causa do pecado, e todos os relacionamentos foram afetados. Entre marido e mulher, entre homem e Deus, criatura e criador, entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre noras e sogras, entre sogros e genros, entre amigos, entre colegas de trabalho, entre irmãos na igreja do Senhor. Todas as áreas de relacionamento foram afetadas por causa do pecado, somente por causa do pecado. Do pecado para cá, nós não somos naturalmente amigáveis. Pelo contrário, nós somos seres que estamos em constante conflito. Conflito com Deus, conflito conosco mesmo, conflito com o nosso irmão. Porque quando nós não estamos bem com Deus, não tem como estar bem consigo mesmo. Muito menos estar bem com seu próximo. O problema do pecado é visto na raiz da nossa natureza. Não é somente um problema de convivência, não é o ambiente que prejudica a nossa comunhão, não é a casa que a gente mora, não é o status social que problematiza, que dificulta a nossa comunhão, não é nada disso, é o pecado mesmo. Não é porque você tem menos condições financeiras, não é porque a sua casa é muito apertada e você fica se batendo direto com o seu cônjuge e por isso sai faísca. Não é por isso. O problema é o pecado.
na pandemia, curiosamente, quando os casais mais deveriam se unir porque estavam mais tempo juntos, desfrutando da companhia um do outro, foi o período que mais teve divórcio no Brasil. No Brasil e no mundo. E eu fiquei assustado com esse dado, né? Porque enquanto, pelo menos para mim, para muitas pessoas, era um motivo de alegria conseguir ficar parado em casa, ainda que não fosse um momento bom, na verdade. Mas você conseguir ter um pouco de tempo para ficar mais em casa, com sua esposa, com os filhos. Todo mundo teve um pouco mais de tempo na pandemia. E isso, naturalmente, deveria nos aproximar, nos unir, nos conectar. Na verdade, foi incêndio. Era casal brigando, era aquela confusão toda. E a quantidade de divórcios aumentou. Mesmo na eleição, período da pandemia, o povo estava se degladiando pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo Zap Zap, as famílias se degladiando uma com a outra no Zap Zap, porque eu sou isso, eu sou tal, eu sou L, eu sou B, e aquele negócio todo. A distância. Todo mundo de máscara, de álcool em gel, um distanciamento social, mas brigando com os dedos, discutindo à distância. Gente aqui do Pernambuco discutindo com gente do sul do país. Nós somos seres em conflitos. Não estamos bem com Deus, não estamos bem conosco mesmo, não conseguimos ficar bem com o nosso próximo. Por isso que agora Jesus fala sobre o aperfeiçoamento da unidade. É na igreja, é junto com o povo de Deus que vocês vão aperfeiçoar essa unidade. Ela está arranhada, cheia de ranhura, de arranhões, cheia de manchas por causa do pecado. Mas agora vocês vão ser aperfeiçoados através de Cristo, do conhecimento dele. Por causa disso, então, Paulo vai falar sobre uma coisa muito curiosa. Eu queria saber se esse texto comigo, Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. A ordem do Senhor é para que nós vivamos em comunhão, em unidade. Mas a nossa natureza, ela é oposta a isso. Gálatas 5, verso 14 e verso 15 diz assim. Gálatas 5, verso 14 e 15. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo está falando para crente. E uns crentes que se mordem. É exatamente essa expressão. Cuidado, irmãos, para vocês não se morderem, se devorarem, ao ponto que vocês sejam mutuamente destruídos. A ordem do Senhor Jesus Cristo em Mateus ou em João capítulo 17 é sejam um. Paulo vai dizer em Filipenses, pensem concordemente no Senhor. Os irmãos da Galácia estavam se mordendo, se pegando uns aos outros. E é curioso porque os dois verbos gregos que aparecem nesse texto aí, o verbo dakno, morder, e o verbo katsketil, devorar, sugere dois animais selvagens engajados em uma luta mortal. Paulo foi muito ético para não chamar de outra coisa, tá? De maneira ética, Paulo utilizou o grego, que era muito habilidoso em utilizar, para não chamar os crentes de cachorro. Paulo vai dizer, cuidado, deixe de se morder, deixe de se devorar uns aos outros. Meia palavra de Paulo foi suficiente para dizer aos irmãos, vocês estão vivendo como animais selvagens, pior do que os domésticos. Estão como animais selvagens se devorando. Por causa disso, a oração de Cristo é, Senhor, que eles sejam um. Que eles sejam unidos em mim, assim como eu sou unido a ti. E nessa oração, então, nós vamos perceber que nós somos um rebanho, irmãos, não uma alcateia. Nós somos um povo unido, que temos um pastor. Não somos uma alcateia de lobos. Nem também somos lobos solitários que estão buscando sobreviver, devorando uns aos outros, tentando arrancar
aquilo que o outro conquistou para a sua própria sobrevivência. Nós não precisamos disso, nós não devemos fazer isso. Nós somos um rebanho e o bom pastor tem alimento para todo mundo, tem pastoreio para todo mundo, tem pastos verdejantes para todo mundo, ele vai pastorear todo mundo, ele sabe o que está fazendo. Nós somos um rebanho, não alcateia. Por isso, então, lá em Efésios 3, do 3 ao 6, texto que nós lemos lá no acampamento, abre lá agora esse texto também, Efésios 3, do 3 ao 6, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dando outra recomendação a respeito da comunhão que os irmãos deveriam ter. Efésios 3, do 3 a 6. Pois segundo... Efésios 3, 3 ao 6. Está errado o texto. Não é esse texto não. Aqui. Versículo 4, capítulo 4, melhor dizendo. Efésios 4, 3 a 6. Agora sim. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja que coisa curiosa, segura aí. Lá em João 17, Jesus diz assim: para que eles sejam um como eu sou com o Pai, Cristo e o Pai. Aqui Paulo vai dizer que nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Perceba que Paulo fala sobre o Espírito, fala sobre o Pai e fala sobre o Filho ao nos apresentar uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E como é que nós devemos fazer para aperfeiçoar essa unidade? Paulo vai dizer: esforçando-vos diligentemente. E é curioso essa expressão que Paulo utiliza aqui, assim como ele utiliza outras, mas porque quando Paulo trata sobre a comunhão, perceba, ele não trata como algo natural em nós. Pelo contrário, na perspectiva de Paulo, a comunhão é algo que vai demandar esforço e constância. Esforçando, quando? Na ceia. Todo domingo, primeiro domingo do mês, a gente se esforça para ir na igreja, tomar a ceia e depois dar as mãos a irmãos que a gente não tem muito convívio e a gente tem que dar um sorriso e tolerar. Nós somos um corpo e aquela coisa, aquela nota de R$3 na cara e você ali. Paulo não está falando sobre um esforço que você vai fazer uma vez no mês, porque é o jeito você ir. É comum a gente lidar com situações desse tipo. Olha, eu só vou porque é o jeito, mas não tolera aquele povo, não tolera aquela família. Paulo não está falando de um esforço que você vai fazer uma vez no mês, uma vez no ano. Ele está falando sobre um esforço que vai ser contínuo, diligentemente. A ideia de Paulo é: todo tempo vocês vão ter que se esforçar para viver em união, porque em todo tempo a natureza ruim, caída, que há dentro de nós, vai querer nos levar a viver em guerra, em briga, em confusão. Esforce diligentemente. Por causa disso, então, nós vamos perceber, irmãos, que nós temos que ser um, porque conhecemos a Deus, o único Deus, porque fomos criados para refletir a natureza una desse Deus. Mas em terceiro e último lugar, como nós estamos vendo, porque a unidade é o que testemunha a nossa filiação. E se nós somos filhos de Deus, deverá haver em nós alguns aspectos, algumas atitudes que refletem a imagem do Pai. E aí o verso 23 diz assim: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, já vimos, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. O mundo conhecerá que nós de fato somos filhos de Deus através da nossa união. Por isso que agora a oração sacerdotal de Cristo por ele, pelos seus discípulos e pela sua igreja, termina com um desejo de Cristo de ver a sua igreja testemunhando dele. Na verdade, o testemunho da igreja será confirmado através da comunhão. Em outras palavras, o que Cristo está dizendo é: se não há comunhão na igreja, não há testemunho do meu nome.
E aqui nós temos, irmãos, um seríssimo problema, especialmente em igrejas históricas. Às vezes eu digo isso à minha esposa comentando em casa. É mais fácil, por mais que seja desafiador, plantar um trabalho do zero, mas na perspectiva humana de relacionamento e de testemunho para uma cidade, é mais fácil começar um trabalho do zero e falar de Cristo para uma cidade que a gente não conhece, do que tentar reverter uma história problemática de dezenas e dezenas de anos numa cidade. O maior empecilho para o crescimento da igreja não é o diabo. Não é. Nós cantamos aqui, a perseguição não pode parar a igreja, o inferno não pode deter a igreja, nós vamos avançar, nós vamos vencer, ninguém vai nos parar, ninguém vai nos deter. De fato, não é o diabo, não é o inferno, não é as hostes malignas que nos detêm de avançar, de crescer. É a nossa desunião. É a nossa desunião. É a maneira como nós nos degladiamos. É a maneira como nós falamos mal uns dos outros na rua, onde nós trabalhamos. É a maneira como nós falamos mal de nossa igreja no nosso trabalho. Às vezes eu fico assim, estarrecido a saber que há crentes que falam mal da igreja no hospital, na prefeitura, que falam mal da igreja no seu comércio, que falam mal da igreja na escola onde trabalha, na universidade onde vai. É o povo que prega contra ele mesmo. Por isso que Cristo vai dizer, irmãos, o mundo vai saber que vocês são meus filhos, que vocês são amados se vocês forem um. É a unidade da igreja que vai ser utilizada como ferramenta para testemunho, para proclamação. Afinal de contas, o mundo nem sempre vai ler a nossa Bíblia, mas a sua vida, o seu comportamento, a maneira que você fala dos seus irmãos, que você fala da sua igreja, vai falar muito para o mundo. Para que o mundo reconheça, para que o mundo creia, para que o mundo testifique que eles são meus filhos, para que o mundo veja que eles são amados. Perceba que há uma questão aqui de filiação, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Como é que Deus amou a Cristo? Como filho. Como é que Deus nos ama? Como filhos dele, como herdeiros que nós somos dele. Não somos mais bastardos, nós agora fomos adotados, somos chamados de filhos, de herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E o mundo precisa ver isso em nós. Não adiantará nada, irmão, nós fazemos tudo quanto for de evangelização e bom conselho. Colocar a carta de som na rua, investir nas redes sociais, investir na proclamação do evangelho, nas páginas da igreja, em tudo quanto é lugar, é bom, é benéfico, a palavra de Deus nunca volta vazia, mas se a gente vive que nem Paulo vai dizer, se mordendo, se devorando, falando mal uns dos outros, brigando uns com os outros por conta de política, por causa de preferência, por conta de gosto, por conta de problemas do passado, a igreja não vai avançar. Não é por conta do diabo, por causa de nós mesmos, nosso mau testemunho, a nossa falta de comunhão. Por isso que nós deveríamos lembrar sempre, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. O sangue de Cristo é muito mais valioso do que a cor da bandeira do seu partido. O sangue de Cristo é muito mais valioso do que a sua opinião a respeito de estilo musical da igreja, a respeito de estilo arquitetônico da igreja, a respeito de estilo de pregação da igreja, a respeito de estilo de trabalho evangelístico da igreja. O que nos une é muito maior do que isso, mais do que um estilo, mais do que um gosto, mais do que uma preferência. É um sangue inocente derramado na cruz do Calvário. Se nós quisermos ser um, nós precisamos testemunhar ao mundo o que Cristo fez por nós, como que ele se entregou para que nós fôssemos unidos. Por fim, irmãos, nós precisamos preservar a unidade, porque a unidade não é uma unidade barata. Não é. Seja como for, use o que você precisar, gaste o que você precisar, perca o que você precisar perder, mas preserve a unidade. Ouça bem o que eu quero dizer nessa noite. Todas as vezes que nós rompemos relacionamentos, todas as vezes que nós viramos as costas para o nosso irmão, todas as vezes que nós brigamos com alguém e isso não nos inquieta a voltarmos lá e pedirmos perdão, nós estamos proclamando em alto e bom som, não importa o que Jesus fez, não importa o seu sangue, não me importa a sua morte. Todas as vezes que nós rompemos relacionamentos com os nossos irmãos, não fazemos nada para mudar a situação, nós estamos revelando quão egoístas, quão orgulhosos,
quão distantes da cruz nós estamos. Nós precisamos, irmãos, preservar a unidade. Se nós quisermos ser um, nós precisamos lutar diligentemente, Paulo vai dizer, para preservar o vínculo da paz, por intermédio do Espírito Santo. Deus tem um plano para a igreja. Deus tem um propósito para que a gente desfrute de uma comunhão plena, gostosa, prazerosa. O desejo de Deus é que aqui na terra, na igreja, nós venhamos a desfrutar de uma antessala do céu. Sabe o que é isso? É você conseguir assim, degustar um pouquinho. Lembra quando você está chegando em casa depois de uma manhã inteira de trabalho, você saiu de manhã em jejum, passou o dia no sol quente, correndo para lá e para cá, fazendo uma coisa e outra, e você demora a voltar para casa, dá 2 horas da tarde, você já está com a barriga roncando, você está com aquela fome, de repente você chega na garagem de sua casa, enquanto você guarda o carro e baixa o vidro, você sente o cheiro que exala das panelas lá da cozinha. Você nem comeu ainda, você nem matou a sua fome, mas só o cheiro já vai aquietando o seu coração. Está bem pertinho. Daqui a pouco eu vou saciar. Deveria ser esse o sentimento que eu e você deveríamos ter aqui todo domingo. Ainda Cristo não voltou, ainda não estamos morando no lar celestial, ainda não tivemos um corpo transformado, uma mente transformada, ainda estamos nesse corpo imperfeito, caído, nesse mundo mau. Mas quando eu lembro dos meus irmãos, quando eu lembro da minha igreja, eu sinto como que um leve aroma para onde eu estou indo. Deveria ser isso o sentimento do nosso coração. Deveria ser esse o sentimento que nós deveríamos ter todos os domingos ao nos reunirmos aqui, especialmente a celebrarmos a ceia, porque o próprio Cristo vai dizer, até que eu venha, faça isso, memória de mim. A comunhão, ela deve ser preservada a todo custo, seja qual for o preço, seja o que você precisar perder, seja o que for que você precisar abdicar para manter a comunhão com seu irmão, preserve a comunhão. Ela não custou barato, ela custou muito caro para nós jogarmos pelo ralo, por causa do nosso egoísmo, por causa de nossa preferência, por causa de nosso gosto musical, por causa de nosso gosto arquitetônico, seja lá o que for político. Comunhão custou caro. Preserve, porque nós temos que ser um. Assim como Cristo é com o Pai, eu e você precisamos ser para glorificar a Ele. E para que o mundo olhe para nós e diga assim, de fato, ali são crentes, são filhos de Deus, vivem como crentes, não se devorando, não se mordendo uns aos outros, como Paulo vai dizer aos Gálatas. Deus nos ajude, porque o desafio é grande, mas a vitória é certa. E Cristo vai dizer isso no capítulo final de João 16. Vão ter aflições, vai ter. Vai ter gente ruim no meio, vai ter. Vai ter fofoqueiro dos infernos para tanazar a sua vida, vai ter. Vai ter crente que você faz de tudo por ele e ele nem para dizer um muito obrigado aparece, vai ter. Vai ter gente difícil, vai ter gente complicada, vai ter gente bipolar. Tem não? Você não conhece não? Ninguém? Só eu conheço. Tem. Eu não estou falando do seu trabalho, estou falando daqui da igreja. Gente que vai chegar para você e vai dizer, a paz, meu querido, minha querida, meu amor, minha vida, e dá beijo e tal. Domingo que vem fazer de conta que nem conhece você. Tem. Tem gente bipolar dentro da igreja também. Tem. Assim, ó. Tem gente que não tem muito juízo também dentro da igreja, eu sou um deles. Tem gente meio doido dentro da igreja mesmo. Mas o Senhor diz, preserve a unidade. Se teu irmão, vamos andar 1 milhão de duas. Se teu inimigo tiver sede, dê de beber, se tiver fome, dê de comer a ele. Se seu inimigo, quem dirá seu irmão, não tolere seu irmão. Aguente um pouco mais. É só essa vida mesmo. Na glória, se ele for um crente verdadeiro e genuíno, ele não vai dar mais trabalho, não. Não vai dar mais, não. Você vai estar lá de mãozinha dada com ele, louvando ao Senhor, santo, 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 santo. Vai esquecer tudo que passou por aqui. Nós temos que ser um. Porque Cristo morreu para isso, para que nós fôssemos, para que nós sejamos um. Vamos ficar em pé, vamos orar nesse instante. Senhor amado,
nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelo maravilhoso privilégio que é sermos um em Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor pelo maravilhoso privilégio de ter sido comprado por um sangue caro, inocente, vertido naquela cruz, para que a igreja fosse unida, para que a igreja fosse transformada, para que o teu nome seja proclamado por intermédio de nós. Ó Deus amado, nos ajuda a suportarmos os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, ajuda os nossos irmãos a nos suportarem. Dai-nos mais graça, dai-nos mais humildade, dai-nos mais mansidão, mais temperança, mais tolerância. Dai-nos um pavio longo, Senhor, para que nós possamos suportar as afrontas, as injúrias, as bipolaridades, as fofocas, as mentiras, as palavras inconvenientes, para que sejamos um como o Senhor é com seu Filho, até o Senhor voltar, até nós sermos transformados, restaurados, completamente mudados, e aí sim nós poderemos em perfeita unidade adorar e celebrar o teu santo nome para todos sempre. Amém.